Imagine o amanhecer na Bielorrússia, uma névoa espessa, um silêncio de ensurdecer. Emboscado, esconde-se um monstro de 60 toneladas, o Tigre Real. O tanque mais temido da Segunda Guerra Mundial. A blindagem frontal é como uma muralha de castelo. O canhão perfura qualquer inimigo a 2 quilômetros de distância. A tripulação lá dentro é composta por profissionais frios, certos de que sua máquina é invencível. Do outro lado, um solitário T-34, com canhão de 85 milímetros. Uma máquina comum. Uma tripulação comum. O que acontece a seguir não é um conto heróico. É um moedor de carne, onde as regras são quebradas em segundos. Um tanque avança direto para a boca da morte. O outro espera pelo tiro perfeito. Em alguns minutos, um deles se transformará em uma tocha ardente. A torre voará pelos ares, e a tripulação lá dentro é melhor nem imaginar. Como 32 toneladas de ferro destruíram 68. Por que os ases alemães de repente se tornaram cegos e indefesos? E qual momento da batalha fez até os tanquistas mais experientes gritarem de horror? Vejam até o fim. Esta é a mais brutal e realista das batalhas de tanques que vocês já viram. Tudo real, sem enfeites. A brancura turva do amanhecer bielorrusso cobria os campos como um cobertor pesado e úmido. Visibilidade: 200, no máximo 300 metros. Tão cedo assim, a guerra geralmente dorme, mas é um silêncio enganoso. Não cheira a orvalho, mas a óleo diesel queimado e metal esfriando. Uma fazenda na periferia de uma vila sem nome parecia deserta, mas era justamente ali, em uma trincheira profunda camuflada com galhos e lama, que o predador se escondia. Não era apenas um tanque, eram 68 toneladas do sombrio gênio germânico encarnado em aço. Panzerkampfwagen 6, Tigre 2, o Tigre Real, o topo da cadeia alimentar das forças blindadas do ano de 1944. A máquina estava imóvel, fundindo-se com a paisagem cinzenta. O motor Maybach estava desligado para não denunciar a posição pelo som ou pela fumaça. Dentro do ventre de aço fazia frio. O metal esfriará durante a noite, e agora roubava o calor dos corpos dos 5 membros da tripulação. Mas esse frio era habitual, profissional. O comandante do tanque, o Oberleutnant von Strauss, não sentia desconforto. Ele sentia poder. Olhava pelo periscópio da cúpula do comandante, e o mundo diante dele estava dividido por uma malha de ângulos. Em sua mente, a paisagem se transformava em setores de tiro, distâncias e correções balísticas. Ele sabia onde estava sentado. Debaixo dele havia uma placa frontal de 150 milímetros de espessura. Estava instalada em um ângulo de 50 graus. Do ponto de vista da física de perfuração, a espessura efetiva da blindagem ali ultrapassava 200 milímetros. Não era um tanque, era um forte móvel. A proteção absoluta. Nenhum canhão russo, fosse de 76 ou mesmo de 85 milímetros, poderia pegá-lo de frente. Nem a queima-roupa, nem teoricamente. Esse conhecimento dava à tripulação uma calma gélida. Eles estavam sentados em um bunker invulnerável, que podia se mover e matar. Gunther, setor 12, referência, celeiro queimado. A voz do comandante nos fones de ouvido soava seca, sem emoção. Apenas coordenadas. Visualizo, senhor Oberleutnant. Distância 800. Vento lateral, fraco, respondeu o artilheiro. Seu rosto estava colado ao visor da mira monocular. A óptica Zeiss, iluminada, perfeita. Mesmo naquele crepúsculo, permitia ver cada rachadura nas toras do galpão distante. O argumento principal em sua disputa com a realidade era o canhão. 88 milímetros de morte. O canhão QW-K-43. O comprimento do cano era de 71 calibres. Era um bisturi capaz de abrir qualquer blindagem da coalizão anti-Hitler, a uma distância de 2 quilômetros. A velocidade inicial do projétil perfurante era de 1000 metros por segundo. Mais rápido que o som, mais rápido que a reação, mais rápido que o medo.
O projétil chegava antes que a vítima conseguisse ouvir o disparo. A escola de engenharia alemã criara o mecanismo de assassinato ideal. Um mecanismo que não perdoava erros e desprezava a agitação. A tripulação do Tigre esperava. Não era um tédio passivo, mas a concentração tensa de um predador na emboscada. O municiador verificou o estoque. Os projéteis unitários, com mais de 1 metro de comprimento, estavam em seus nichos, prontos para deslizar para a culatra ao primeiro sinal. Cada projétil pesava 23 quilos. Trabalho pesado, mas o municiador conhecia sua função. Naquele espaço apertado, saturado com o cheiro de óleo e pólvora queimada, cada movimento era polido até o automatismo. Ali não havia lugar para heroísmo no sentido da infantaria. Ali reinava o cálculo, a geometria, a resistência dos materiais. Von Strauss desprezava seus oponentes. Para ele, os tanques russos eram artesanato grosseiro, produto de massa, desprovidos de elegância. Os T-34 eram latas velhas. Sim, eram muitos. Mas o que é uma matilha de ratos contra um leão? Ele acreditava na qualidade. Acreditava que um disparo de seu canhão valia por 10 disparos do inimigo. Acreditava em sua blindagem assim como um fiel acredita em Deus. Essa fé era reforçada por milímetros de aço Krupp e joules de energia na boca do cano. Contato possível a qualquer minuto, disse o comandante sem tirar os olhos dos instrumentos de observação. Escutem o horizonte. Ouço um zumbido, respondeu instantaneamente o operador de rádio. Diesel, pesado, baixas rotações. Direção? Sudeste, aproximando-se. A manhã deixou de ser tranquila. O ar dentro da torre parecia ter engrossado. Cada membro da tripulação repassou mentalmente seu algoritmo de ações. O motorista colocou as mãos nas alavancas, pronto para, se necessário, girar o chassi para expor a blindagem mais espessa ao impacto. Mas para quê? Eles já estavam posicionados perfeitamente. O artilheiro ajustou levemente o volante da mira horizontal. A torre, pesada como um caminhão inteiro, moveu-se suavemente, com um sussurro quase inaudível da hidráulica, uma fração de grau. A cruz da mira parou no ponto onde o inimigo deveria surgir do nevoeiro. Era a arrogância da força. Um sentimento perigoso e inebriante de superioridade. A tripulação alemã não considerava a opção da derrota. Na equação de combate deles, a variável morte aplicava-se apenas ao adversário. Eles eram operadores de uma máquina complexa, cara e letal, que transformava a guerra em um estande de tiro. A distância de tiro direto para o Tigre começava onde os tanques russos apenas começavam a mirar. O nevoeiro na baixada começou a se dissipar, rasgado pelo sol nascente. Na brancura leitosa surgiu uma silhueta, angulosa, atarracada, com a inclinação característica da blindagem frontal. T-34-85. Ele vinha confiante, insolente, direto pela estrada, sem se esconder. Como se não soubesse que ali, nos arbustos, a própria morte o esperava. Alvo à vista. A voz do artilheiro era absolutamente plana. Tanque, distância 800. Vem de frente. Perfurante, comandou von Strauss. Aguardar comando. Vamos deixar chegar mais perto, que ele nos veja antes do fim. O municiador empurrou o projétil para a culatra com um clangor. O ferrolho fechou-se com um estalo, isolando a tripulação do mundo exterior e transformando o canhão em uma mola carregada. O comandante do Tigre sorriu. 800 metros. Para seu canhão, era um tiro a queima-roupa. O tanque russo estava condenado. Já estava morto. Apenas a mecânica do tempo ainda não havia formalizado esse fato. Os segundos escorriam viscosos, como óleo frio. A máquina alemã, parecida com um bunker de concreto imóvel, enraizou-se na terra. Ela não respirava. Esperava aquele único instante em que o pressionar do pedal de disparo transformaria 8 quilos de explosivo e metal em uma tempestade de fogo. Tudo estava calculado. A balística impecável, a blindagem impenetrável,
o desfecho pré-determinado. Assim lhes parecia. O diesel V2 rugia no limite, devorando combustível e cuspindo nuvens negras de fumaça na umidade da manhã. 500 cavalos de potência batiam no compartimento apertado do motor, fazendo 32 toneladas de aço dos Urais vibrarem como um organismo vivo em febre. Dentro da torre do T-3485 não havia silêncio. Havia um estrondo que ensurdecia até mesmo com os capacetes. Não era um bunker alemão confortável com assentos de couro. Era uma cápsula de trabalho voando para o inferno. Cheirava a óleo superaquecido, suor de 4 homens e pólvora queimada de batalhas passadas. Um cheiro impregnado nos macacões, na pele, no próprio ferro. O tenente da guarda Volkov agarrou-se à alça da cúpula do comandante. Seu corpo doía pela trepidação constante. A suspensão Christie absorvia os solavancos, mas cada impacto ecoava na coluna vertebral. O visor à frente dos olhos dançava, borrando a imagem do mundo em uma mancha cinza esverdeada. Eles marchavam em velocidade de cruzeiro, cortando o nevoeiro como um quebra-gelo. A visibilidade era péssima, e isso salvava. Por enquanto salvava. Volkov sabia. A velocidade era sua única armadura. Seus 85 mm na parte frontal da torre eram um argumento contra os Panzers da série 4, mas não para as feras que rastejaram dos zoológicos alemães no ano de 44. E de repente o nevoeiro acabou, como se alguém tivesse puxado a cortina. Diante deles abriu-se uma clareira. À frente, a uns 800 metros, na orla da floresta, uma silhueta escurecia. Volkov não precisou forçar a vista. O olho, treinado por anos de guerra, captou instantaneamente os detalhes característicos. Uma torre maciça e angulosa, um cano longo com um freio de boca semelhante ao castão de uma bengala. Longo demais para um tanque comum. A inclinação da blindagem copiava a do próprio T-34, mas em uma escala monstruosa e hipertrofiada. Tanque, bem na proa! A voz do motorista nos fones de ouvido falhou e ficou aguda. Vejo um tigre! Parem com o pânico! Bradou Volkov, cobrindo o ruído do motor. É um tigre real. Eu o vejo. 800 metros. A distância em que a matemática do combate se transforma em sentença. Para o canhão alemão de 88 mm, K-43, a blindagem do T-34 nessa distância não é barreira. É papel. Papelão. O projétil atravessaria de um lado ao outro, sem nem notar a resistência. A tripulação nem ouviria o som do disparo. A munição chegaria antes. Eles estavam na zona de destruição garantida. Zona mortal. Nesse momento, o tempo, que geralmente flui linearmente, comprimiu-se em uma mola tensa. Volkov sentiu fisicamente como o artilheiro alemão, naqueles décimos de segundo, girava os volantes, alinhando os riscos da mira em sua placa frontal. Um suor frio escorreu pelas costas sob a túnica impregnada de sal. O instinto de autopreservação, aquela antiga voz animal, gritava: "Freia! Recuo! Para o abrigo!" Qualquer pessoa normal pisaria no freio. O regulamento exigia parar para um tiro preciso, ou lançar imediatamente uma cortina de fumaça e recuar. Mas Volkov não era apenas uma pessoa. Ele era a função de comandante de um pelotão de tanques, e seu cérebro, trabalhando mais rápido que o medo, produziu um cálculo seco. Parar significava a morte. Enquanto estivessem freando, dissipando a inércia de 30 toneladas, se tornariam um alvo imóvel, um alvo perfeito no estande de tiro. Recuar significava a morte. A meia volta exporia a traseira, onde a blindagem é mais fina que uma lata de conserva. O motor queimaria e eles se transformariam em uma tocha. A estática era a morte. A vida estava apenas na dinâmica. Não freie! A ordem de Volkov estalou nos ouvidos da tripulação como um tapa. Sasha, pé na tábua, arranque a alma dele. Acelerando, respondeu o motorista. O motor uivou, mudando a tonalidade. As rotações saltaram para o limite. O tanque arrancou para a frente, as lagartas tinindo no solo. Era loucura. Atacar de frente um tanque pesado,
que superava o seu em massa 2 vezes, em blindagem 3 vezes e em alcance de tiro direto 1,5 vezes. Isso contradizia toda a lógica do combate de tanques. Mas era exatamente nisso que consistia o cálculo. Volkov apostava não nos milímetros de aço, mas na física do movimento. Dentro da torre, tudo entrou em movimento. O municiador, um jovem com o rosto manchado de fuligem, já sacara um cartucho unitário do estoque. Autoexplosivo. Não havia perfurante no cano e não havia tempo para recarregar. "Explosivo pronto!" gritou ele, empurrando o projétil para a culatra com o punho. O estalo do ferrolho soou como um tiro. "Parada curta!" comandou Volkov ao artilheiro, mas logo se corrigiu. "Não! Fogo em movimento! Não pare!" O artilheiro colou-se à mira. Sua tarefa era impossível. O tanque pulava nos buracos. A marca da mira voava por todo o horizonte, do céu à terra. Acertar um ponto vulnerável do alemão nessas condições era impossível. Mas Volkov não precisava de perfuração. Ele precisava ganhar tempo. Precisava assustar, atordoar, fazer aquele alemão confiante no bunker vacilar. O contraste entre as duas máquinas era absoluto. O tigre alemão estava imóvel, como um monumento, personificando a força pesada e opressora do Reich. Era a encarnação da guerra posicional, do cálculo e da arrogância. O T-34 soviético avançava sobre ele como um meteoro enlouquecido. Não era apenas uma máquina, era energia cinética em estado puro. Uma cápsula vibrante, recheada de explosivos, diesel e a fúria de homens que não tinham nada a perder. Volkov viu como o cano do canhão alemão, lenta e graciosamente como uma jiboia saciada, virava na direção deles. A boca do cano olhava direto para a alma. Um buraco negro de 88 milímetros de diâmetro. "Vamos, querido, vamos", sussurrava Volkov, sem ouvir a si mesmo. "Só não na lagarta." A distância diminuía. 700 metros. 600. O ar no tanque ficou eletrizado. A tripulação transformou-se em um mecanismo único, onde os nervos foram substituídos pelos fios do intercomunicador do tanque, e os corações batiam no ritmo dos pistões do diesel. Eles voavam ao encontro de sua morte, E a única maneira de sobreviver era correr em direção a ela, mais rápido do que ela conseguisse puxar o gatilho. Por fora parecia suicídio. Um tanque médio solitário avançava contra a posição de um caça-tanques pesado em campo aberto. Mas dentro da cabine, reinava uma concentração gélida. Volkov não pensava em heroísmo. Ele pensava em vetores de velocidade e velocidades angulares de mira da torre alemã. Ele sabia. A hidráulica do Tigre é lenta. Se eles se movessem rápido e imprevisivelmente o suficiente, teriam uma chance. 1 em 1 milhão. Mas era a chance deles. "Preparar para a manobra", rouquejou ele. "Agora começa a dança." O encontro aconteceu. O padrão foi quebrado. Em vez de um alvo, os alemães ganharam um problema que se aproximava deles a 45 km/h. Na mira do artilheiro do Tigre, o mundo se estreitou a um setor de visão limitado. A cruz das ais repousava no centro da blindagem frontal do tanque russo que se aproximava. O artilheiro alemão, cabo Günther, agia estritamente segundo as instruções. Era a escola clássica da Panzerwaffe. Espera. Ele conhecia a psicologia do inimigo. Agora, ao ver o monstro à sua frente, o motorista russo instintivamente tiraria o pé do acelerador. O tanque embicaria, amorteceria as oscilações da suspensão, para dar ao seu artilheiro pelo menos uma chance fantasmagórica de disparo. Esse momento de parada, aqueles 3 ou 4 segundos de estática, era o que Günther precisava. Naquele instante a trajetória se tornaria linear e o alvo imóvel. Era a lei do duelo de tanques. Para matar, é preciso parar. Günther já começara a tirar a folga do gatilho. Seu dedo sentia o metal frio. O cérebro, transformado em computador balístico, esperava apenas uma coisa: que as lagartas do T-34 parassem. Era a lógica de um franco atirador atirando em um alvo no stand. Ele tinha certeza do cenário. Toda a sua experiência de combate, todas as instruções marteladas pelos instrutores diziam:
O inimigo vai parar. Mas a 800 metros dali, o tenente da guarda Volkov riscou os regulamentos alemães. Em sua cabeça passou, talvez, o pensamento mais importante de toda a guerra. Parar é um presente. Parar é a morte. Ele não tinha blindagem capaz de suportar o impacto do calibre 88, mas tinha motor. 500 cavalos de potência contra o pedantismo alemão. Sasha, acelera! O grito de Volkov no intercomunicador soou como um tiro, cobrindo o zumbido da transmissão. Pé na tábua, não freie! Vamos estourar a caixa, camarada tenente! Rouquejou o motorista, mas seu pé já enterrava o pesado pedal de combustível até o metal do assoalho. Foi uma quebra de padrão, uma mudança de paradigma. Em vez de aceitar o combate pelas regras impostas pelo adversário mais forte, Volkov decidiu impor o caos. Em zigue-zague, esquerda, direita. Quebra o ritmo, comandava ele. O diesel V2 uivou. Não era o zumbido uniforme de uma máquina em marcha, era o rugido sofrido de uma fera açoitada. O ponteiro do tacômetro pulou para a zona vermelha, para 2.000 rotações. O motor de 12 cilindros jogou na atmosfera uma coluna de fumaça preta e gordurosa. O diesel não queimado voava pelos escapes. O tanque, em vez de desacelerar, arrancou com uma dinâmica assustadora. 30 toneladas de ferro, obedecendo à vontade do homem e ao torque, pularam para a marcha seguinte. O motorista puxava as alavancas das embreagens laterais para si. Esquerda. O tanque foi jogado bruscamente para a esquerda, derrapando a traseira. A lagarta revolveu a terra, espalhando torrões de lama em leque. A tripulação lá dentro foi arremessada contra as paredes de aço do compartimento de combate. O municiador, mal conseguindo manter o equilíbrio, agarrou-se à culatra do canhão, esfolando os nós dos dedos até sangrar. Nenhum amortecimento. Apenas golpes duros de metal contra metal e corpos contra a blindagem. Direita! Berrava Volkov. Alavanca puxada. A embreagem, com um guincho que podia ser ouvido até através dos capacetes, bloqueou a lagarta direita. O tanque deu um solavanco na direção oposta, desenhando uma senoide insana no campo de batalha. Aquilo não parecia as manobras suaves dos treinamentos. Era física bruta e violenta. A força centrífuga tentava arrancar a torre do anel, arrancar as rodas dos eixos. Na mira do artilheiro alemão acontecia o impossível. O alvo, que deveria ter parado, de repente flutuou. O tanque russo movia-se aos trancos, mudando imprevisivelmente o vetor de movimento. Gunther girava os volantes de mira, tentando manter a cruz na placa frontal, mas a hidráulica do Tigre, criada para o giro suave e preciso da torre pesada, não acompanhava aquela dança selvagem. A velocidade angular do alvo mudava a cada segundo. Assim que ele capturava a silhueta, o tanque pulava para o lado. O que ele está fazendo? A voz do artilheiro tremeu. Não consigo calcular a antecipação. Ele não para. Fogo assim que pronto! Bradou von Strauss, perdendo a compostura. Seu plano ideal desmoronava. O alvo estático transformara-se em mercúrio. Volkov viu os clarões dos disparos de seu próprio canhão. O artilheiro tentava revidar, mas era fogo no vazio. Agora a principal arma do T-34 não era o canhão ZIS C-53. As armas principais tornaram-se as embreagens e a caixa de câmbio. Segura a rotação! Rezava Volkov, olhando para o ponteiro trêmulo. Se o motor afogasse, se uma lagarta arrebentasse, se as fitas de freio queimassem, tudo acabaria em um segundo. O tanque ia derrapando, de lado, quase num drift, encurtando a distância com uma rapidez assustadora. 600 metros. 500. O rugido do motor encobria os pensamentos. Dentro do T-34 reinava o inferno das forças G. O cheiro de diesel misturava-se ao cheiro de medo e suor. Mas não um medo paralisante, e sim aquele que injeta adrenalina no sangue, fazendo o tempo passar mais devagar. Era um duelo de duas filosofias. A escola alemã, precisão, estática, potência, cálculo para um golpe ideal.
A escola soviética na execução de Volkov, dinâmica, pressão, desprezo pelas regras e técnica trabalhando no limite da ruptura do metal. O alemão esperava uma vítima. Recebeu um berserker. Volkov compreendia. Enquanto se movessem assim, caótica e rapidamente, o alemão teria problemas. O deslocamento angular a uma distância de meio quilómetro com tal velocidade de movimento tornava-se crítico para mirar nas zonas vulneráveis. O artilheiro alemão, acostumado a bater em alvos parados ou que rastejavam lentamente, deparou-se com uma equação que seu cérebro e seus mecanismos não conseguiam resolver em tempo real. Ainda mais perto, roquejava Volkov. Temos que chegar colados. A máquina vibrava tanto que parecia que os rebites voariam das ranhuras a qualquer momento. Mas ela voava para frente. Cada metro ganho da morte era uma vitória do impulso sobre a massa. O imenso tigre real ainda estava em silêncio. Sua torre movia-se aos solavancos, tentando captar o ritmo fugidio da dança russa. Os segundos alocados para o primeiro disparo, o mais preciso, esgotavam-se. A iniciativa, que um minuto antes pertencia totalmente à tripulação alemã em sua fortaleza de aço, começou a escapar, dissolvendo-se na fumaça azulada do diesel russo forçado. Na torre do Tigre Real, a tensão atingiu o ponto máximo. Os nervos do artilheiro, esticados como cordas de piano, não suportaram o caos. O algoritmo alemão de tiro, polido nos campos de prova e em milhares de batalhas, falhou. O cérebro de Gunther, acostumado à lógica linear do movimento dos alvos, não conseguiu processar o ritmo quebrado do tanque soviético. Ele viu o T-34 alinhar o curso por uma fração de segundo após mais uma guinada. Era uma ilusão de estabilização, uma armadilha da percepção. Fogo! Expeliu o artilheiro, e seu dedo pressionou o botão do gatilho elétrico. O impulso de corrente acendeu a espoleta. A detonação da carga propulsora lançou o projétil de 10 quilos no canal do cano. O recuo de 40 toneladas bateu nos amortecedores, sacudindo a máquina de 60 toneladas até a base. O estojo voou da culatra com um estrondo tinindo para o chão do compartimento de combate, fumegando e exalando o cheiro acre de pólvora queimada. O projétil deixou o cano a uma velocidade de 1000 metros por segundo. Naquele momento, sua trajetória tornou-se imutável. A física já não podia ser cancelada. O pedaço de metal voava para o ponto de antecipação, para onde, segundo os cálculos do alemão, o tanque russo deveria estar em 0,8 segundos. Mas Volkov jogou na antecipação. Antes mesmo que a chama da boca do cano saísse do canhão alemão, ele, obedecendo a algum instinto animal ou simplesmente à estatística de sobrevivência, bateu no ombro do motorista. Meia volta! Direita! O motorista puxou a embreagem direita com força. A lagarta bloqueou totalmente. A esquerda continuou girando, cravando-se no solo. O tanque, indo a 45 km por hora, foi jogado para o lado com uma força monstruosa. O chassi inclinou-se, balançando à beira do capotamento. A tripulação lá dentro foi arremessada como bonecos em uma caixa. Mas foi justamente essa manobra bruta, que quase quebrou a transmissão, que salvou suas vidas. A morte de 88 mm passou zunindo onde um instante atrás estava o centro da blindagem frontal. O projétil atingiu a terra, a 1 metro da roda guia esquerda. Explosão. Não foi uma chama de cinema. Foi um golpe de marreta na bigorna. A terra ergueu-se em uma fonte negra. A onda de choque, densa como uma laje de concreto, bateu na lateral do T-34. O tanque de 32 toneladas foi arremessado para cima. Um zumbido nos ouvidos cortou instantaneamente todos os sons do mundo exterior. Estilhaços e pedras tamborilaram na blindagem como granizo, arrancando tinta e equipamentos externos. Mas a blindagem não foi perfurada. A hermeticidade da cápsula foi preservada. Vivos! Rouquejou Volkov, sacudindo a cabeça para afastar a contusão. Sangue pingava do nariz sobre o mapa, mas ele não percebia. Ele errou! No tanque alemão reinou um silêncio de segundos. A percepção do erro não veio imediatamente. O artilheiro viu a explosão.
Viu a nuvem de poeira que escondeu o alvo. Ele esperava que a fumaça se dissipasse e visse a carcaça em chamas. Mas da nuvem de poeira, como um fantasma, surgiu novamente a silhueta verde. Intacta, furiosa, e estava ainda mais perto. "Recarregar! Schnell!" berrou von Strauss, perdendo a voz. Agora, o tempo trabalhava contra eles. O canhão alemão é um mecanismo complexo. Para fazer o próximo disparo, é preciso tempo. O municiador, um bávaro robusto, correu para o estoque. Agarrou o pesado cartucho unitário, escorregadio de graxa. 23 quilos. No aperto da torre, onde cada movimento é limitado pela culatra e pelos mecanismos, não é uma simples ação. É halterofilismo. Ele precisa virar-se, levantar o projétil sem bater a espoleta no ferro e inseri-lo com precisão na câmara. Isso consome um tempo precioso. 10 segundos. 12 segundos. Uma eternidade. Para Volkov, esses segundos se esticaram ao infinito. Ele conhecia as especificações técnicas do inimigo. Sabia que agora, naqueles instantes, o tigre estava desdentado. Era a pausa morta. Uma janela de oportunidade que se fecharia com o estalo do ferrolho alemão. "Acelera! Acelera tudo!" gritava Volkov. "Temos 10 segundos! Só 10!" O motorista, atordoado pela explosão, agia por reflexo. Ele alinhou novamente a máquina e a lançou para a frente. A distância derretia. 400 metros. 350. Cada metro percorrido agora custava 1 litro de sangue. Eles encurtavam a distância até aquela linha onde seu próprio canhão, de 85 milímetros, deixaria de ser um tubo inútil e se tornaria uma arma. Volkov compreendia. O artilheiro alemão estava em pânico agora. A pressa é inimiga da precisão. Enquanto o municiador luta com o projétil, o artilheiro perde o alvo, sai do ritmo. A psicologia trabalhava para os russos. Dentro do tanque soviético, havia cheiro de queimado e tensão. A tripulação trabalhava como um mecanismo de relógio ajustado, acelerado até o limite da resistência da mola. O municiador no T-34 já havia inserido um novo projétil. "Pronto!" gritou ele. "Esperar", conteve o Volkov. "Mais perto. Tem que ser na certeza." Eles corriam direto para o cano do tigre. Era uma corrida contra a morte em estado puro. Quem seria mais rápido? O municiador alemão, empurrando o projétil na culatra, ou o diesel soviético, devorando metros da suja terra bielorrussa? Na mira de Volkov, o tigre real crescia a olhos vistos. De um pequeno ponto transformava-se em uma projeção imensa e detalhada. Eram visíveis as soldas, o revestimento de zimerite na blindagem, o freio de boca. O monstro estava recarregando. E enquanto fazia isso, o pequeno e ágil predador aproximava-se de sua garganta. Volkov sentia o chão vibrar sob os pés. Essa vibração era o pulso da batalha. Se conseguissem a tempo, se conseguissem impor seu ritmo, seria o fim da máquina alemã. O tamanho colossal do tigre, sua blindagem pesada, seu canhão potente, mas lento, tudo isso se tornava desvantagem no combate manobrável de curta distância. "Só mais um pouco", sussurrava Volkov. "Agora vamos mostrar a dinâmica para vocês." O ferrolho alemão estalou, fechando-se. "Pronto!" gritou o municiador no tigre. Mas já era tarde para um tiro preciso. O T-34 estava perto demais, e sua velocidade angular tornara-se excessiva para a hidráulica alemã. A iniciativa passara definitivamente para aqueles que não tinham medo de queimar o motor por um segundo de vantagem. Nesse duelo, um erro custava não apenas um projétil perdido, custava a perda do controle da situação. Volkov usou o erro do inimigo em 100%. Agora começava a verdadeira barragem de fogo. Distância de 300 metros. Em combate de tanques, isso já não é tiroteio, é briga de faca. A essa distância, as tabelas balísticas podem ser jogadas pela escotilha. Aqui funcionam apenas os reflexos. Volkov entende.
Esperar a parada para um tiro preciso significa presentear o alemão com aqueles mesmos 2 segundos que lhe faltaram da última vez. O municiador alemão já quase terminara seu trabalho. O ferrolho do tigre estava prestes a estalar, anunciando a prontidão para matar. "Fogo!" grita Volkov. "Bate como der!" O artilheiro não procura zonas vulneráveis. Em movimento, quando 30 toneladas de aço são arremessadas em cada buraco, mirar na escotilha do motorista ou no ninho da metralhadora é impossível. A marca da mira dança uma giga insana. O cano do canhão Zeiss S-53 balança violentamente. No ano de 44, ainda não existem sistemas complexos de estabilização que permitam acertar o olho de um esquilo em movimento total. Existe apenas o ombro do artilheiro, seu aparelho vestibular e a tensão monstruosa dos músculos tentando compensar o balanço da máquina. Ele aperta o gatilho no momento em que o nariz do tanque mergulha para baixo por uma fração de segundo. Disparo. O canhão ruge, recuando e expelindo o estojo. O projétil parte. Não é um perfurante com núcleo de tungstênio. É autoexplosivo. 85 milímetros de aço recheados com TNT. Volkov sabe. Perfurar a frente do Tigre Real com esse projétil é o mesmo que jogar pedras em uma parede. 150 milímetros de blindagem alemã, ligada em um ângulo de 50 graus, mastigarão esse golpe sem engasgar. A física é implacável. A energia cinética é insuficiente. Mas Volkov tem outro objetivo. Ele não precisa de perfuração. Ele precisa de um nocaute. O projétil vence 300 metros em 1/3 de segundo. Choca-se contra a parte superior da blindagem frontal do Tigre, logo abaixo da máscara do canhão. Explosão. Por fora parece um clarão de fogo, espalhando-se pela blindagem cinza do gigante alemão. Mas por dentro... Dentro do tanque alemão ocorre um inferno físico. A energia da explosão não atravessa a blindagem, mas transmite um impulso colossal a todo o chassi. 68 toneladas de ferro estremecem como se golpeadas por um martelo de ferreiro. O som do impacto dentro da caixa hermética é amplificado muitas vezes. Não é som. É uma onda de pressão que bate nos tímpanos, nos pulmões, no cérebro. Na torre alemã, a luz se apaga. Não por dano na fiação, mas nos olhos da tripulação. O Oberleutnant von Strauss é arremessado de peito contra a culatra do canhão. Nos ouvidos há um zumbido fino e penetrante, cobrindo todos os pensamentos. A coordenação motor está prejudicada. O aparelho vestibular, confuso pela sacudida brusca, recusa-se a definir onde é cima e onde é baixo. Mas o mais terrível acontece com os olhos do tanque. Os estilhaços do projétil explosivo e a onda de choque varrem todo o equipamento externo da blindagem. Visores, periscópios, tudo se transforma em pó de vidro. A mira principal do artilheiro, aquele magnífico monóculo Zeiss, recebe um golpe crítico. A óptica não suporta a sobrecarga. As lentes racham, cobrindo-se de uma rede de pequenas teias, ou simplesmente caem para dentro do compartimento de combate. "Não vejo nada", berra o artilheiro alemão Gunther. Ele se aperta contra a ocular, mas em vez de uma imagem nítida, vê apenas uma névoa cinza e rachaduras. "A óptica está quebrada!" O Tigre Real cegou. 1 segundo atrás era um atirador mortal, o senhor da distância. Agora é um gigante cego, agitando um porrete no escuro. Sua pele grossa está intacta, seu canhão ainda é mortal, mas ele perdeu a conexão com o mundo exterior. A tripulação alemã está desorientada. O pânico, que eles reprimiam com disciplina, agora rompe para fora junto com a contusão. No T-34, Volkov vê a explosão na blindagem do inimigo. Vê como o cano do canhão alemão estremeceu, saindo da mira. "Acertamos!" grita ele, embora sua voz se afogue no rugido do diesel e no tilintar dos estojos. "Não parem! Esmague-o com o ritmo! Isso é a barragem de fogo. É supressão." Enquanto o comandante alemão sacode a cabeça, tentando recuperar o foco da visão, enquanto o artilheiro tateia os instrumentos,
tentando encontrar alguma fresta para ver. O tanque soviético ganha o que há de mais precioso na guerra: tempo. Volkov transformou a batalha de um tiroteio de características técnicas em um espancamento. Ele privou o adversário de sua principal vantagem, a precisão. Agora o canhão alemão com sua perfuração insana é inútil, porque não sabe onde atirar. E o T-34 continua voando para frente, encurtando a distância a cada giro do virabrequim. Carrega! Mais rápido! Comanda Volkov. Em seu tanque não há atrasos. A tripulação trabalha na base da adrenalina, que queima o cansaço. O municiador, molhado de suor, já arrasta o próximo projétil. A mecânica dos movimentos foi levada ao automatismo: agarrar, girar, inserir. Clique do ferrolho. Pronto! Fogo! Comanda Volkov imediatamente. O segundo disparo trovoa quase de imediato. Volkov não deixa os alemães levantarem a cabeça. Ele os encurrala em uma defesa surda, não permitindo que se recuperem. Os projéteis martelam a blindagem do Tigre como granizo em telhado de zinco. Não perfuram, não. Mas cada golpe é uma nova contusão. Cada explosão é uma nova porção de medo e desorientação para as pessoas dentro da caixa de aço. A tripulação alemã sente-se como dentro de um sino batido por uma marreta. Os pensamentos se confundem. As ordens de von Strauss afogam-se no estrondo. Meia volta! Girar o chassi! Grita ele. Mas o motorista não ouve. O motorista está surdo. O T-34 já está a 200 metros. Ele cresce em tamanho, preenchendo todo o espaço. Predador e presa trocaram de lugar não porque a um cresceram dentes, mas porque ao outro furaram os olhos. A cirurgia agressiva de combate executada por Volkov funciona. Ele abre a defesa não com projétil, mas com ritmo. Ele impõe seu jogo, onde as regras não são escritas pelo gênio da engenharia alemã, mas pela fúria russa e velocidade de recarga. A fumaça das explosões envolve a Torre do Tigre. O tanque alemão balança o cano de um lado para o outro, como um touro cego tentando espetar nos chifres um matador invisível. Mas o matador já não está lá. O matador desloca-se para o flanco, continuando a regar o inimigo com fogo, não lhe dando nem um segundo para respirar e apertar o gatilho. É o triunfo da dinâmica sobre a estática, o triunfo da ação sobre a espera. Dentro do Tigre real, o tempo, que antes era aliado da tripulação alemã, transformou-se numa armadilha viscosa e mortal. Após o primeiro impacto do explosivo na placa frontal, no compartimento de combate pairou um silêncio pesado e zunido de contusão, que foi logo rompido pelos gritos do comandante. O municiador, um enorme cabo ruivo que costumava trabalhar como um metrônomo, perdeu o ritmo. Em suas mãos estava um projétil de 88 milímetros. 23 quilos de morte e aço. No campo de testes, em ambiente calmo, ele o inseria na culatra em 8 segundos. Mas agora o chão sob seus pés balançava, e o ar estava espesso de poeira arrancada das juntas do revestimento pela onda de choque. O projétil parecia incrivelmente pesado. As mãos, escorregadias de suor, tremiam. O cabo tentou levantar o pedaço de metal até a culatra, mas o tanque deu um solavanco, recebendo mais um impacto das lagartas em uma vala. A cabeça do projétil bateu surdamente na parte da culatra, errando a bandeja. Um segundo precioso perdido. O cabo praguejou, segurando novamente o cilindro pesado. Em seus olhos havia medo, não da morte, mas de não conseguir a tempo. Ele sentia o cronômetro na cabeça, contando os momentos até o próximo disparo russo. A 30 metros dele, na torre apertada e impregnada de cheiro de diesel do T-34, vigorava uma matemática bem diferente. Ali não havia a monumentalidade pesada alemã. Reinava uma velocidade perversa e febril. O municiador soviético trabalhava por reflexos, cravados no subconsciente por milhares de repetições. O projétil de 16 quilos do calibre 85 era quase um terço mais leve que o alemão. Isso dava um ganho físico que se convertia em ritmo de tiro. Enquanto o municiador alemão lutava com a inércia e o peso, tentando lidar com a gravidade,
O ferrolho do canhão soviético já estalará, fechando-se. Pronto! O grito do municiador fundiu-se com o estrondo do motor. Volkov não esperou. Ele não precisava de uma imagem ideal na mira. Ele precisava de densidade de fogo. Ele entendia. Enquanto a hidráulica alemã tenta girar a torre de várias toneladas, enquanto o artilheiro esfrega os olhos e o municiador se atrapalha com a munição, ele tem uma janela de oportunidades. A cadência de tiro russa contra o calibre alemão. 7 segundos de recarga contra 12. Esses 5 segundos de diferença eram um abismo no qual Volkov planejava empurrar a fera alemã. Fogo! O comando não foi uma ordem, mas um gatilho para a liberação de energia. O segundo disparo a uma distância de 200 metros. Errar era impossível. O projétil chocou-se contra a máscara do canhão alemão, uma peça fundida de forma complexa que protegia a abertura da torre. Era o lugar mais espesso. Perfurá-lo era impossível. Mas a energia cinética do impacto não desapareceu. Ela se transformou em deformação do metal. O golpe foi de força monstruosa. O aço da máscara do canhão, absorvendo os joules de energia, cedeu. O projétil partiu-se, mas o impulso do impacto seguiu adiante, para os munhões do canhão, para os mecanismos de mira vertical. Dentro do Tigre soou um rangido horrível, semelhante ao guincho de uma enorme serra circular atingindo um prego. As engrenagens do mecanismo de elevação, feitas com precisão cirúrgica, não suportaram a violência bruta. Os dentes foram cisalhados. O canhão Tigre, aquela longa tromba mortal, estremeceu e parou, com o cano apontando levemente para baixo. Travou. Dentro da máquina alemã começou o pânico. Era um pânico de tipo especial. Pânico claustrofóbico de profissionais que de repente perceberam que sua ferramenta estava quebrada. O artilheiro Gunther girava o volante de mira vertical, mas ele girava em falso, sem resistência. O cano não se movia. Travou! A vertical falhou! Berrou ele, a voz guinchando. Eles estavam cegos após o primeiro acerto. Agora estavam desarmados. O tanque mais poderoso do ano de 44 transformou-se em 68 toneladas de ferro inútil. Podia andar, sua blindagem ainda aguentava os golpes, mas não podia matar. A tripulação do Tigre viu-se presa em uma caixa surda e escura, na qual batiam metodicamente com uma marreta do lado de fora, como numa bigorna. Volkov sentiu essa virada na batalha. Ele não via o que acontecia dentro do inimigo, mas viu como o cano do alemão parou sem vida. Esmaga eles! Não deixa recuperar! Gritava ele. Era o conceito de supressão por fogo em estado puro. Volkov não batia para destruir. Batia na psique. O estrondo dos golpes na blindagem enlouquecia a tripulação alemã. Cada novo golpe, mesmo sem perfurar, sacudia a máquina, desregulava os instrumentos, atordoava as pessoas. O comandante alemão von Strauss tentava dar ordem ao motorista para dar meia volta, mas ninguém o ouvia. Dentro do tanque havia um barulho infernal. A blindagem psicológica da tripulação, sua fé na própria invulnerabilidade e superioridade técnica, rachou antes que a blindagem de aço de seu tanque. "Explosivo! Nas lagartas! Nos visores!" comandava Volkov. O T-34 transformou-se num enxame de vespas. Ele circulava ao gigante desajeitado, ferroando-o repetidamente. A cadência de tiro tornou-se uma arma mais terrível que a capacidade de perfuração. O tanque soviético conseguia atirar, mudar de posição e atirar novamente, enquanto a tripulação alemã apenas tentava entender de onde viera o golpe anterior. Era a matemática do combate, onde a variável tempo estava do lado da máquina mais leve e rápida. Volkov transformou o duelo em um espancamento, onde o peso pesado, cego e com o braço quebrado, tentava pegar o boxeador ágil que desferia golpes de todos os lados. O Tigre rugia com o motor, girava a torre, mas já havia perdido o ritmo. E em combate, a perda de ritmo equivale à morte, mesmo se seu coração ainda bate. A distância colapsou para 200 metros. No mundo da tática de tanques, isso se chama clinch. A essa distância, a balística deixa de existir,
dando lugar a pura mecânica e geometria. O tenente da guarda Volkov conduzia sua máquina não apenas para a frente, mas em um arco complexo, encurralando o T-34 na zona mais terrível para a tripulação alemã, o funil morto. É o espaço onde a velocidade angular de deslocamento do alvo excede a velocidade de rotação da torre do adversário. Aqui, na lama do campo bielorrusso, desenrolava-se um drama físico. Massa contra impulso. A torre do Tigre Real pesava como um tanque leve completo. Para girar essa massa, o pensamento da engenharia alemã utilizou um sistema complexo de acionamentos hidráulicos, alimentados pelo eixo de tomada de força do motor. Em rotação máxima, em condições ideais, uma volta completa de 360 graus levava 19 segundos. 19 segundos. Na vida normal, é um instante. Em combate à distância de tiro de pistola, é uma eternidade multiplicada pela impotência. Acelera! Entra pela direita, na zona morta! Rouquejava Volkov, agarrado à escotilha do comandante. O tanque soviético, rugindo com o diesel, cruzou a linha de fogo e começou a descrever um círculo mortal ao redor do gigante alemão. Para o artilheiro do Tigre, isso foi o fim da resistência racional. Ele pisava no pedal de giro da torre até o fundo, tentando alcançar a silhueta verde fugidia. A hidráulica uivava no limite, as bombas injetavam óleo sob pressão monstruosa, mas a física da inércia não podia ser enganada. A torre de muitas toneladas acelerava devagar demais. Ela ficava irremediavelmente para trás. O cano do canhão de 88 mm arrastava-se atrás da traseira do T-34, como a mão de um cego tentando agarrar uma mosca em voo. Dentro da máquina alemã, o pânico deu lugar ao horror frio da consciência da impotência. Eles viam por suas frestas de visão o tanque russo passar zunindo e não podiam fazer nada. Estavam presos na prisão mais protegida, porém mais lenta do mundo. O acionamento elétrico de giro, que duplicava a hidráulica, também não salvava. A velocidade de rotação era insuficiente. Os russos impuseram-lhes o ritmo de uma valsa, enquanto o Tigre só sabia dançar marcha militar. "Metralhadora!" comandou Volkov. "Nas frestas! Não deixe eles botarem a cara para fora!" O operador de rádio e metralhador, sentado à direita do motorista, apertou o gatilho da metralhadora frontal DT. O disco de 63 cartuchos começou a esvaziar com rapidez assustadora. Balas traçantes tamborilaram na placa frontal e na torre do Tigre. Claro, o calibre 7,62 mm não podia perfurar a blindagem projetada para impactos de artilharia. Mas a tarefa era outra. A chuva de chumbo inundava os instrumentos de observação. As balas esfacelavam-se contra o aço temperado, arrancando faíscas e pó de chumbo. Esse pó e estilhaços das cápsulas entupiam as frestas estreitas dos visores, cegando definitivamente o inimigo. O tinido das balas batendo na blindagem dentro do Tigre fundia-se em um zumbido contínuo, semelhante ao trabalho de uma britadeira gigante. Era terror sonoro. O comandante alemão instintivamente encolheu a cabeça nos ombros. Colocar a cabeça para fora da escotilha para olhar ao redor, ou usar a metralhadora antiaérea, era suicídio. Qualquer tentativa de olhar para fora levaria à morte instantânea pela tempestade de chumbo. "Segura ele! Segura!" A emoção da batalha tomou conta da tripulação de Volkov. Eles sentiam sua superioridade, não técnica, mas tática. O Tigre, enorme e desajeitado, girava no lugar, rasgando a terra com as lagartas, tentando expor a frente ao perigo, mas estava atrasado. O T-34 era mais rápido, mais leve, mais feroz. Ele era um instrumento de cirurgia agressiva, cortando todas as chances de contra-ataque do inimigo. Nesse momento, manifestou-se toda a essência do confronto das duas escolas de construção de tanques. A escola alemã criava casamatas sobre lagartas, ideais para tirar paradas a grandes distâncias. A escola soviética criava máquinas de manobra, máquinas de ruptura. E aqui, a uma distância de 100 metros, a manobra vencia a blindagem. Volkov usou a inércia do inimigo contra ele mesmo.
Enquanto o Tigre amortecia as oscilações após a freada brusca, tentando girar o chassi, o T-34 já estava em outro ponto. "Vamos pegar de lado!" gritou Volkov. "Agora vamos abri-lo!" O tanque guinou bruscamente, saindo em curso paralelo, mas entrando pelo flanco. Agora eles não viam a placa frontal inclinada, onde os projéteis ricocheteavam, mas a lateral alta e vertical da torre e do chassi. Aqui a blindagem era mais fina, 80 milímetros, e o mais importante, estava em ângulo reto. Nenhuma inclinação, nenhuma espessura efetiva aumentada. Pura geometria da vulnerabilidade. Volkov via a lateral do Tigre como em um desenho técnico. Atrás daquela parede plana de aço, estavam os tanques de combustível e o depósito de munição. As zonas mais perigosas, mais explosivas. Os alemães, confiantes em sua invulnerabilidade frontal, frequentemente negligenciavam a proteção lateral no plano tático, confiando na distância do combate. Mas não havia mais distância. Havia o combate a queima-roupa. "Perfurante!" comandou Volkov. Sua voz era firme como o metal do ferrolho. "Prepara o perfurante!" O municiador já segurava o tiro unitário com o projétil de ponta Romba BR-365. Ele sabia o que fazer. O clique do ferrolho soou como uma sentença. O T-34 parou por uma fração de segundo, exatamente o suficiente para dar ao artilheiro tempo de estabilizar o canhão. Não era aquele tiro tremido em movimento de antes. Era uma execução. Uma execução fria e calculista do gigante indefeso, que nem conseguiu virar seu canhão terrível na direção da pequena, mas mortalmente rápida máquina soviética. A geometria da morte foi construída perfeitamente. Ângulo de encontro, 90 graus. Distância, 150 metros. Chance de ricochete, 0. O tanque T-34, 85 saiu na posição ideal para o golpe. Não foi apenas uma manobra de sorte, foi o triunfo da geometria fria sobre a força bruta. A máquina soviética parou estritamente perpendicular ao chassi do Tigre real. Ângulo de encontro, 90 graus. Na balística isso se chama normal. É aquele caso raro em combate, onde todas as variáveis da equação somam-se a favor de quem atira, anulando as chances de quem se defende. A imensa torre do tanque alemão, parecida com um corte de rocha, ainda continuava seu giro lento e doloroso. Os acionamentos hidráulicos uivavam, tentando virar os 88 milímetros de morte na direção da ameaça, mas a física era implacável. O cano do Tigre olhava para o vazio, para onde o tanque soviético estava 5 segundos atrás. Agora, porém, Volkov encontrava-se na retaguarda profunda da reação inimiga. Ele ganhou não apenas a posição, ganhou tempo. Aqueles preciosos momentos em que o inimigo está exposto, indefeso e plenamente consciente de sua condenação. Diante dos olhos do artilheiro do T-34, na mira, estava uma superfície plana como uma parede. A lateral do chassi do Tigre. 80 milímetros de blindagem homogênea laminada. Nenhum ângulo racional de inclinação, dos quais os projetistas tanto se orgulhavam na projeção frontal. Aqui, do flanco, o pensamento da engenharia alemã falhou, confiando que ninguém nunca conseguiria chegar tão perto do Tigre real. Foi um erro arrogante. A placa vertical lateral era um alvo ideal. Ela não provocava ricochetes. Ela absorvia a energia do impacto sem deixar rastro. Perfurante! A voz de Volkov nos fones soava não como um grito, mas como o estalo de um ferrolho. Seco, duro, definitivo. Na lateral, embaixo da torre. Volkov conhecia a anatomia da fera alemã melhor que um veterinário a anatomia de um cavalo. Ele sabia o que se escondia atrás daquela placa cinza de aço. Ali, nos compartimentos sobre as lagartas, fileiras organizadas de projéteis repousavam. O depósito de munição, o coração e a morte do tanque. Os alemães, buscando aumentar a capacidade de munição, enchiam cada centímetro livre do espaço interno com explosivos. Agora, essa solução de engenharia transformava o Tigre
em um barril de pólvora sobre lagartas. Bastava uma faísca, um estilhaço incandescente invadindo o interior, para iniciar a reação em cadeia da destruição. Perfurante pronto, respondeu o municiador. Na culatra estava o projétil BR-365. Ponta romba, com ponta balística. Esse pedaço de aço de 9 quilos foi criado especificamente para morder blindagem inclinada. Mas aqui, ele nem precisava lutar contra a inclinação. A tarefa era primitiva. Arrombar 8 centímetros de aço com um golpe a queima-roupa. Distância: menos de 150 metros. A tal distância, a velocidade inicial do projétil praticamente não caía. Toda a energia cinética, todos os joules da carga de pólvora, deveriam atingir um único ponto. O artilheiro girou o volante, baixando a cruz um pouco mais, para o centro do chassi, entre a parte superior da lagarta e a torre, lá onde o metal cobria os estojos com pólvora. Suas mãos não tremiam. Não havia tempo para tremer. Naquele momento, ele não era um homem, mas o operador de uma prensa hidráulica que deve esmagar uma peça defeituosa. Na mira não havia inimigo, não havia pessoas. Havia apenas um alvo técnico, um plano, um ponto de entrada. Dentro do tanque alemão, a tripulação paralisou à espera do fim. Eles ouviam o rugido do diesel soviético ao lado. Perto demais. Alto, insolente, mortal. O comandante von Strauss percebeu que perdera antes mesmo do disparo. Ele conhecia a espessura de sua lateral. Conhecia o calibre do canhão russo. Em sua cabeça formou-se instantaneamente a equação de perfuração, e o resultado era negativo para a vida da tripulação. A torre não chegava a tempo. Girar o chassi no lugar, eles também não conseguiam a tempo. A inércia de 68 toneladas não permitia movimentos bruscos. Tornaram-se reféns de sua própria massa. "Fogo!" comandou Volkov. Foi uma execução. Impiedosa e metódica. Nenhum romantismo de duelo. Apenas a execução de um monstro desajeitado que se imaginou um bunker invulnerável, esquecendo que na guerra, movimento é vida e estática é um convite ao carrasco. O artilheiro pressionou suavemente o gatilho. O impulso elétrico acendeu a carga. O tanque deu um solavanco para trás, recebendo o recuo. Da boca do cano, saiu um feixe de chamas, instantaneamente dissipado pelo vento. O pedaço de metal perfurante deixou o canal raiado do cano, girando em torno de seu eixo. Ele precisava voar insignificantes frações de segundo para conectar 2 pontos no espaço: a boca do canhão soviético e a lateral do tanque pesado alemão. Naquele momento, a física cancelou todas as probabilidades. Ricochete era impossível. Deslizamento excluído. O projétil ia estritamente pela normal. O vetor de velocidade coincidia com o vetor de impacto. Era pura e clara matemática da destruição. O golpe deveria atingir exatamente onde não era esperado, no ventre macio do monstro blindado. O aço alemão, ligado, temperado, criado pelos melhores metalúrgicos do Ruhr, agora era impotente diante da simples lei de conservação do impulso. O T-34, inferior ao Tigre em tudo no papel, na realidade encontrou-se no ponto onde seu canhão se tornava a arma absoluta. O projétil chocou-se contra a lateral. O som do impacto foi curto, seco e terrível. Foi o som com que se quebra uma espinha dorsal. O metal não aguentou. A pressão local no ponto de contato excedeu o limite de escoamento do aço em milhares de vezes. A blindagem escorreu como cera, deixando o corpo estranho entrar. Um feixe de estilhaços incandescentes, arrancados do lado interno da placa de blindagem, espirrou em leque para dentro do compartimento de combate do Tigre, direto no estoque de munição. A geometria funcionou impecavelmente. O duelo, iniciado como um confronto de blindagem e projétil, terminou com a vitória da manobra tática. O corte cirúrgico foi feito. Agora restava apenas esperar a reação do organismo. Perfuração. Nos relatórios técnicos, essa palavra é escrita secamente,
como constatação de fato. Mas na realidade, dentro do volume fechado de um tanque, é uma catástrofe termodinâmica instantânea. O projétil perfurante de calibre 85, tendo arrombado a blindagem lateral, não parou. Ele entregou sua energia cinética, transformando-a em calor e uma tempestade de estilhaços. A deformação do metal no ponto de entrada aqueceu o aço até o brilho branco, até 1500 graus. Para dentro do compartimento de combate do Tigre Real, invadiu um feixe de estilhaços incandescentes de blindagem e restos do próprio núcleo do projétil. Parecia um tiro de escopeta gigante em uma sala apertada. A trajetória dos estilhaços cruzou-se com aquilo que os engenheiros alemães mais temiam, com as prateleiras de munição. Nos compartimentos laterais direito e esquerdo do Tigre estavam armazenados dezenas de tiros unitários. Pesados estojos, cheios de pólvora tubular à base de nitrocelulose. Era energia química concentrada, esperando sua hora para lançar o projétil do cano. Mas agora, a ordem foi violada. Um estilhaço incandescente, voando na velocidade de uma bala, perfurou a fina parede do estojo de latão. A ignição foi instantânea. Não foi um incêndio no sentido comum. Foi uma deflagração, combustão explosiva. A pólvora em um estojo inflamou-se, criando uma temperatura de 2500 graus e uma pressão monstruosa. O fogo espalhou-se instantaneamente para as cargas vizinhas. A reação em cadeia levou centésimos de segundo. Dentro do chassi do tanque, hermeticamente fechado pelas escotilhas, formou-se um sol local. A pressão dos gases cresceu exponencialmente. O chassi do Tigre, soldado com placas do melhor aço Krupp, foi projetado para aguentar golpes de fora, mas não foi projetado para uma explosão de dentro. Os gases precisavam sair. A física buscava o caminho de menor resistência. Primeiro voaram as escotilhas. As pesadas tampas de aço, pesando dezenas de quilos, foram arrancadas das dobradiças e arremessadas ao céu como folhas de papelão. Das aberturas surgiram colunas de chamas rugindo, parecidas com tochas de poços de gás. Mas isso não foi suficiente. O volume dos gases em expansão era grande demais. A pressão dentro do chassi atingiu a marca crítica, quando a resistência das soldas e conexões estruturais deixou de importar. Aconteceu o que os tanquistas chamam de arrancar a torre. A torre do Tigre Real, junto com o canhão, pesava cerca de 18 toneladas. É o peso de 2 caminhões vazios. Mas a força da detonação da munição, quase 60 projéteis de calibre 88 mm, transformou essa massa em brinquedo. Os parafusos do anel da torre, da grossura do braço de um homem adulto, foram cortados como macarrão. A estrutura de aço de muitas toneladas saltou. Ela se desprendeu do chassi, subiu no ar 1 metro, envolta em uma nuvem de fogo e fumaça negra, e com um estrondo desabou de lado, um pouco afastada do chassi. O longo cano do canhão, do qual o comandante alemão tanto se orgulhava, enterrou-se no chão, dobrando-se sob o próprio peso. O som da explosão encobriu todos os ruídos da batalha. Não foi um estalo, mas um golpe pesado, de baixa frequência, sentido no diafragma. A terra estremeceu. A onda de choque espalhou-se em círculos, amassando a grama e arrancando os últimos fiapos de neblina. O T-34, que estava a apenas 15 metros do epicentro, balançou como um bote na onda. Volkov, olhando pelo visor, fechou os olhos por um segundo devido ao brilho insuportável do clarão. O calor foi sentido até através da blindagem de seu tanque. Houve detonação! A voz do artilheiro tremia. Nela não havia alegria da vitória, apenas terror animal diante do poder de destruição presenciado. O Tigre Real deixou de existir como unidade de combate. Agora era uma fogueira. A máquina de elite, o auge do pensamento técnico do Terceiro Reich, criada para dominar os campos da Europa, transformou-se em um monte de metal retorcido e ardente. As rodas, desprovidas das borrachas, derretiam. Os tanques de combustível, localizados no compartimento do motor, estouraram, adicionando centenas de litros de diesel ao inferno de fogo. Uma fumaça densa e gordurosa subia como uma coluna ao céu,
marcando o local da morte do Deus de Aço. O T-34 passou zunindo pelo inimigo derrotado, sem diminuir a velocidade. A tripulação de Volkov ouvia como, dentro da carcaça em chamas, continuavam a explodir os projéteis restantes. Bum, bum, bum. Soava como as últimas batidas do coração de um monstro moribundo. O calor do incêndio chamuscou a lateral da máquina soviética. A tinta na blindagem borbulhou. O cheiro de carne queimada, óleo e ferro incandescente penetrou no compartimento de combate, fazendo a tripulação prender a respiração. Nenhuma celebração, nenhum grito de urra. Apenas a compreensão fria e devastadora. Foi pura física. Se tivessem se atrasado 1 segundo, se o motorista não tivesse pisado fundo, se o artilheiro tivesse vacilado, no lugar daquela fogueira, estariam queimando eles. A linha entre a vida e a morte no combate de tanques mede-se não pela sorte, mas pela velocidade de recarga e velocidade angular de rotação da torre. Volkov olhava para a coluna de fumaça que se afastava pelo espelho retrovisor. O gigante tigre agora parecia patético. Decapitado, preto, fumegante. Ele era um monumento à autoconfiança. Um monumento ao fato de que até a blindagem mais grossa é impotente se o inimigo for mais rápido, mais feroz e estiver disposto a correr riscos que não estão escritos nas instruções. A energia contida na máquina alemã libertou-se e destruiu a ela mesma. O T-34 ia embora, deixando para trás os destroços fumegantes do mito da invencibilidade. O diesel trabalhava suavemente. A temperatura da água no radiador estava normal. O mecanismo que venceu neste duelo continuava a funcionar, pronto para o próximo cálculo, para a próxima equação de combate. A guerra para eles não acabou. Ela apenas virou mais uma página, escrita com fuligem e aço. A pesada tampa da escotilha do comandante cedeu com dificuldade, como se não quisesse liberar as pessoas da cápsula blindada de volta ao mundo real. O tenente da guarda, Volkov, forçou com o ombro, e o metal inclinou-se para trás com um clangor. No compartimento de combate, impregnado com a mistura sufocante de fuligem de pólvora, vapores de óleo superaquecido e o cheiro azedo de suor humano, invadiu uma corrente de ar fresco. Ela atingiu os pulmões como água gelada, queimando e ao mesmo tempo sóbria. Volkov saiu para a blindagem até a cintura. O nevoeiro da manhã, que 10 minutos antes escondia o campo de batalha, quase se dissipara. O sol já estava alto, iluminando com indiferença a terra revolvida. A meio quilômetro atrás deles, onde ficava a fazenda, subia ao céu uma coluna gorda e negra de fumaça. Era a pira funerária do Tigre Real. De tempos em tempos, ouviam-se estouros surdos. No ventre incandescente da máquina alemã, continuavam a detonar os restos da munição, despedaçando o que sobrara da obra-prima de engenharia. O diesel do T-34 trabalhava em marcha lenta, acalmando-se após a corrida louca. A vibração do chassi tornou-se suave, quase um ninar. Só agora, quando a tensão mortal diminuiu, a tripulação sofreu o rebote. A adrenalina, que os fazia agir mais rápido que o pensamento, queimou, deixando para trás um vazio e um tremor forte nas mãos. Era uma reação fisiológica normal. O organismo, que trabalhou em regime de sobrecarga, cobrava a dívida. O motorista, debruçando-se para fora de sua escotilha, tirou o capacete. Seu rosto estava preto de fuligem, viam-se apenas o branco dos olhos e os dentes. Ele puxava o ar com a boca avidamente, tentando acalmar as batidas do coração. Olhou para trás, para o rastro negro de fumaça, depois para o comandante. Em seu olhar não havia triunfo, mas perplexidade, como se ele mesmo não acreditasse no que acabara de acontecer. Por todas as leis da lógica e da balística, eles deveriam estar mortos. Suas 32 toneladas contra 68, seus 85 milímetros contra 88. Era uma equação que não tinha solução a favor do tanque soviético. E, no entanto, eles estavam ali, e a elite alemã ardia. Camarada tenente, a voz do motorista estava rouca,
Falha. Como nós pegamos ele? Ele é impenetrável. Volkov pegou um cigarro, mas não acendeu. As mãos tremiam demais. Ele olhava para a fumaça. Em sua cabeça repassava o esquema da batalha. Ele via os erros do alemão. Via como aquele, confiante em sua proteção absoluta, se deu ao luxo de demorar. O comandante alemão jogava xadrez, ponderando cada movimento, enquanto a situação exigia boxe. Ele tinha força, Sasha, respondeu Volkov calmamente, cobrindo o zumbido uniforme do motor. Ele tinha a blindagem, o canhão, a ótica. Ele tinha tudo melhor. Menos uma coisa. O motorista esperava a resposta. Nós tínhamos o tempo, continuou Volkov. Enquanto ele pensava, nós agíamos. Enquanto ele mirava, nós andávamos. Ele acreditava em seu aço, e nós acreditávamos na velocidade. Essa era a verdade cruel da guerra. Vence não quem tem a testa mais grossa ou o cano mais longo. Vence aquele cujo ciclo de tomada de decisão é mais curto. A máquina alemã foi criada para condições ideais, para atirar parada, para dominar na defesa posicional. Era um mecanismo morto, refém de sua massa e complexidade. O T-34 era um instrumento do caos. Bruto, simples, mas impetuoso. Volkov entendeu isso instintivamente. Não se pode jogar com um trapaceiro pelas regras dele. É preciso virar a mesa. Lembre-se, Volkov olhou para o jovem municiador, que também saíra para respirar. Em combate não existem autoridades. Tigre, Pantera, Ferdinand, é apenas ferro. Se você começar a respeitá-lo, você é um cadáver. Se começar a temer suas características, você é um cadáver. Existe apenas a tarefa e o cronômetro. Quem girar o moedor de carne mais rápido, esse vive. A filosofia da vitória nesta batalha foi simples e terrível. Eles sobreviveram não graças a um milagre. O heroísmo não teve nada a ver com isso. Foi um cálculo preciso de riscos. Volkov trocou a segurança da distância pela eficácia do fogo a queima-roupa. Ele forçou o inimigo a errar. Ele sobrecarregou o canal de informação do artilheiro alemão, fazendo-o entrar em pânico. Foi a vitória dos neurônios sobre a hidráulica. O impulso revelou-se mais forte que a massa. Verifique os radiadores, disse Volkov em tom já profissional, voltando à realidade. Quase cozinhamos o motor. Normal, camarada tenente. 80 graus. Vai viver. O tanque estava na estrada que levava ao oeste. À frente, além da floresta, trovoava a artilharia. Lá seguia o fronte principal. Lá, milhares de máquinas iguais moíam-se umas às outras na grandiosa carnificina da Operação Bagration. O duelo deles foi apenas um episódio microscópico, um erro estatístico nos relatórios de perdas da Wehrmacht. Ninguém escreveria sobre isso nos jornais. Ninguém daria medalha por terem apenas feito seu trabalho, destruir um obstáculo no caminho do avanço. Mas para a tripulação, essa batalha tornou-se o momento da verdade. Eles entenderam que até o Deus de aço pode ser derrubado, se não ficarem parados. Guerra é trabalho. Trabalho sujo, pesado, mortalmente perigoso, onde as ferramentas são alavancas, miras e o próprio sistema nervoso. E hoje eles realizaram esse trabalho com excelência. Volkov jogou fora o cigarro apagado. "Aos seus postos!" comandou ele. "Chega de tomar sol!" A guerra não acabou. As escotilhas fecharam-se. A cápsula hermética fechou-se novamente ao redor de 4 pessoas, transformando-as em um organismo único com a máquina. O diesel rugiu, expelindo uma nuvem de fumaça azulada. O motorista engatou a marcha. As lagartas tiniram, cravando-se no solo. O T-34-85, coberto de fuligem e poeira, com amassados na blindagem, deu um solavanco e começou a ganhar velocidade. Ele ia em direção ao pôr do sol, para onde a centenas de quilômetros ficava o covil da fera. Eles não tinham ilusões. Pela frente haveria novos tigres, novas emboscadas, novos campos minados. Mas agora eles sabiam o segredo principal. Estática é morte.
Vida é movimento. E enquanto o virabrequim girar, enquanto houver diesel nos tanques e projétil na culatra, eles são invencíveis. O tanque dissolveu-se na poeira da estrada rural, deixando para trás a carcaça em chamas do medo de ontem. A lição foi aprendida. O teste foi passado. A prova final foi aceita pela própria morte. O grupo de exército centro estalava pelas costuras, e nesse estalo havia também a nota deles. A nota do motor V2, trabalhando em rotação máxima.